Eu não estou jogando linguiça, esqueci na aula. Aí eu passo a sexta-feira. Vou temperar o macarrão então. Na Laura e na Carla, eu vou falar com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Todos estão conseguindo me ouvir? Tem algum problema? Bom, pessoal, eu disponibilizei aí o material da nossa aula de hoje, tá? Não sei se vocês deu tempo de dar uma olhadinha aí nos vídeos, tá? Que eu deixei também lá no Moodle, tá ok? Coloquei aí os mesmos vídeos, também estão aí disponíveis aí no grupo, tá? Do Whats. E hoje eu vou fazer uma revisão, tá? Também da matéria anterior, tá ok? Antes de entrarmos diretamente na aula de hoje, vou corrigir aqueles exercícios ou tirar dúvidas também, tá ok? Que às vezes alguém ficou em dúvida. Então eu vou disponibilizar os exercícios aqui, tá ok? Fazer um compartilhamento aí, eu vou explicando aí como que a gente chega aí nos resultados, tá ok? Vou fazer um compartilhamento.
pessoal, eu já vou fazer o compartilhamento aqui com vocês, tá? Vou apresentar os exercícios aqui, eu vou resolvendo no próprio Word aqui, tá? Vocês me acompanhem. Aí a gente já tira as dúvidas, tá ok? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Bom, o primeiro exercício aqui, né? Vamos fazer essa correção já. Dada uma população com 3 elementos A, B e C, identifique todas as amostras possíveis de tamanhos 1 e 2 que podem ser obtidos com dessa população. Então, por exemplo, nós temos 3 indivíduos aqui, 3 elementos, tá? A, B e C. Então, vou colocar aqui, tá? Me acompanha aí. Resolução. Então, nós vamos formar conjuntos, tá? Então, a primeira amostra que nós podemos tirar, tá? De tamanho 1, nós vamos iniciar com tamanho 1, tá ok? Então, vamos lá. Se tiver só um elemento, quais são as possibilidades? Se ela tem tamanho 1, ela vai ser composta apenas de um elemento. Então, pode ser a primeira amostra, tá? Vou colocar aqui, primeira amostra. Vai ter apenas um elemento, tá? Então, qual que é o elemento que nós vamos ter aí? Vai ser o elemento, por exemplo, o elemento A. Uma outra possibilidade, segunda amostra. O que pode ser? O elemento B, tá ok? Terceira amostra. Qual que poderia ser? Apenas o elemento C. Então, nós temos 3 possibilidades de escolher apenas um elemento, tá? Desse conjunto formado com 3 elementos. Isso se a amostra for de tamanho 1, tá ok? Vou colocar aqui em negrito. Agora, se for tamanho 2, então, se é tamanho 2, ela vai ser formada por 2 elementos, tá ok? A amostra é um subconjunto do elemento da população que está aqui, tá? A população é formada por A, B e C. São 3 elementos. Então, a amostra, aqui no caso aqui, nós tivemos conjunto com apenas um elemento, tá? Agora, nós vamos fazer a amostra com elementos, com conjuntos formados com 2 elementos, tá ok? Destes 3 que estão aqui disponíveis, tá ok? Então, vamos lá. Para tamanho 2, o que nós vamos ter aqui? A primeira possibilidade, ou a primeira amostra, tá? Pessoal, se alguém já fez, tá? Não tem muito problema a ordem que foi feita, desde que tenha os elementos, tá?
Por exemplo, a primeira amostra eu posso formar com A e B. Quem formou com A e C na primeira não vai ter problema, tá ok? Às vezes forma uma outra possibilidade, tem que dar a quantidade exata de amostragem que a gente pode formar com esses elementos aí. Então a segunda amostra eu vou colocar numa linguagem de conjuntos aqui, tá? Eu vou colocar uns elementos aqui, ó. Eu vou deixar simples por enquanto, depois a gente entra nessa linguagem de conjuntos, tá? Então a primeira amostra pode ser formada com elementos A e B, tá? Acho que fica mais fácil aqui para a gente digitar também. A segunda amostra pode ser formada com quais elementos? De A, B e C, eu posso formar A e C, tá? Terceira amostra. O que restou agora? O B e o C, tá ok? Existe mais alguma possibilidade aqui? Não, tá? Somente esses elementos. Se houvesse um elemento D, teria mais amostras aqui, tá? Poderia formar mais combinações aqui, tá ok? Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro exercício? Ficou bem claro aí para vocês? Então aqui está feito, já está resolvido aí, tá? Se quiserem tomar nota aí, eu sei que tem alguns alunos aí já entregou, né, lá no Moodle, mas quem não fez aí, tá ainda em tempo aí. Tem alguma dúvida? Pessoal, agora eu vou compartilhar, eu vou fazer o segundo aqui, tá? O segundo é um exercício experimental, tá ok? Aqui, né? Se uma moeda for jogada 20 vezes, os resultados constituirão uma amostra de tamanho 20, tá? Uma só moeda nós estamos trabalhando, então existe apenas essas 20 possibilidades aqui, tá? E é da população infinita de resultados que pode obter quando se joga uma moeda. Obtenha 3 amostras desse tipo, tá? Isto é, jogue uma moeda 20 vezes e depois repita essa experiência mais 2 vezes, tá ok? E compare a proporção de caras obtidas nas 3 amostras. Pessoal, é um exercício, isso aqui é uma experiência que vocês fazem com uma moeda, tá? Nós poderíamos colocar, para resolver esse exercício, tá? Vamos fazer a resolução. Nós vamos primeiro, vamos fazer a primeira amostra, tá? Então vamos lá, primeira amostra. Assim como nós fizemos aqui com esses elementos, tá? Com 3 elementos aqui no primeiro exercício, aqui nós vamos ter um conjunto, na verdade nós vamos fazer 3 conjuntos, tá? Com 20 lançamentos. Então, na primeira amostra, tá? Pode ser obtido cara ou coroa no primeiro lançamento. Então nós vamos fazer sequências de lançamento, tá ok? Nós vamos chamar a cara C, tá ok? Por exemplo, fez o primeiro lançamento, caiu C, caiu cara, então marcamos com C. Segundo lançamento, caiu coroa, vamos colocar com K, tá ok? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém? Oswaldo. Então vamos lá. Então pode ser cara, coroa. Vamos supor que lançou a terceira vez. Eu não estou fazendo experimento aqui, tá? Com a moeda. Mas se vocês fizerem com a moeda, é até melhor ainda, tá ok?
Aí vamos supor que deu coroa de novo lá, tá? Aí lançou na outra, aí caiu o cara. Depois caiu o cara de novo. Depois cara, vamos supor que tá caindo aí, tá? Vírgula. Aí cara, por exemplo, aí deu coroa lá de novo, tá? Depois caiu cara de novo, tal, coroa, tá ok? Pessoal, isso aqui é aleatório, é um lance, né? Vocês vão fazendo e vão compondo esses conjuntos até a 20ª vez, tá ok? Eu, como não tô com a moeda aqui, eu tô imaginando que tá caindo isso daí, tá? Aí depois caiu outra lá, coroa, depois aí... Quantos lançamentos já foram feitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já está metade lançado aí, tá? Aí depois vamos lá, deu coroa, depois cara, vírgula, coroa, vírgula. Aí depois cara, tá ok? Depois C, vírgula, K. Vai alternando as letras aí, tá? Coroa. Já deu 20 já? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Falta mais um lançamento. Vamos supor que caia aí coroa de novo. Tá ok? Essa foi a primeira amostragem. Então, na primeira amostra, já é bom a gente já ir fazendo a contagem. Quantas caras deu? Vamos chamar aí a cara de C, né? A cara é a letra, ela é simbolizada pela letra C, tá? Então, quantas caras nós podemos visualizar aqui? Uma. Pessoal, esse exercício não vai ser todo mundo com a mesma resposta, tá ok? Na verdade, é um exercício pessoal. Lançamentos ninguém vai lançar do mesmo jeito, tá? Eu só estou fazendo aqui, ó, o método que é feito, como que se faz esse exercício, tá ok? Se vocês quiserem fazer na realidade, obter os resultados reais, lancem a moeda e vão verificando aí até a 20ª vez, vai anotando. Ah, lançou a primeira, caiu o cara, marca a cara. Lança a segunda vez, deu coroa, vai marcando lá os resultados, tá ok? Então, olhem bem. Quantas caras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu 10, tá? Deu exatamente 10 caras, tá? Vou colocar um espaçamento aqui, tá? Para indicar a quantidade. Coroa. Professor, Oi. a aula de hoje o senhor vai gravar? Ela tá saindo, já tô gravando ela, tá? A explicação aqui, tá ok? Vou deixar, não sei se eu vou conseguir passar de imediato, tá? Mas até o final, até acho que o início da semana, até domingo, segunda-feira, por mais tardar, já vai estar tudo. Eu vou deixar disponibilizado lá, tá? Nada. Então, pessoal, aí vamos contar agora as coroas, tá? Se nós lançamos 20 vezes, caiu 10 caras, coroa também vai ser o quê? Coroa K, vamos colocar aqui, por exemplo. Vão cair quantas coroas? Vai ser as 10, né? Tá ok? Então vamos lá, vou marcar as 10 aí, tá? Só que ele quer uma ideia de proporção, né? Depois, né? Compare a proporção de caras obtidas nas 3 amostras. Ele só quer as caras. Eu anotei a coroa, tá? Então, olhem bem. A cara, na primeira, ela representa metade, tá? Por quê? Então, qual que é a proporção? São 10 caras
nós temos a proporção de 10. Então vamos ver aqui, ó, como que faz o cálculo da proporção. A proporção nós vamos dividir o número de caras, tá? Porque ele quer a proporção de caras aí. Nós vamos pegar aqui o número de caras que nós temos, que é 10. Eu vou colocar assim, ó, na parte de formulação matemática, tá? Acho que fica melhor. É a parte de matemática básica. Eu vou colocar aqui em fração, tá? Então, olhe bem. Então, nós vamos ter 10 caras dividido, ou melhor, vamos colocar em fórmulas aqui, né? Nós temos C dividido pelo total de elementos que tem na amostra. Quantos elementos tem? Vou colocar aqui por escrito, tá? Total de elementos. De lançamentos, poderemos colocar aqui, né? Então, olhem bem. Nós obtemos quantas caras aí? Isso aqui é igual 10, tá? Vou voltar aqui na linguagem fracionária. Então, nós temos 10 caras, tá? Dividido por 20 lançamentos, tá? No total. Isso aqui não equivale a metade? Vai ser meio, tá? Então, nós vamos ter exatamente... Lembrando que nós simplificamos aí, tá? Divide tanto o numerador quanto o numerador por 10. Nós vamos obter o quê? 1 sobre 2, tá? Então, nós temos essa proporção aqui, tá? Na primeira amostra. Isso aqui nós fizemos com a primeira amostra. Nós temos que fazer mais duas ainda, tá? Aqui eu vou colocar para ficar mais fácil para vocês aqui, ó. São as caras, tá? Obtidas, o número de caras obtidas pelo número total de lançamentos, tá? Fica mais claro aí para vocês entenderem. Agora vamos fazer da segunda amostra. Pessoal, segunda amostra vai repetir o experimento, tá? Nós vamos lançar 20 vezes novamente essa mesma moeda, tá ok? Então vamos supor lá que no primeiro lançamento deu coroa, deu cara, depois deu cara de novo, tá? Depois cara de novo, depois coroa, depois cara, tá? Vírgula, coroa, 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 depois cara, depois outra coroa, tá? Depois cara. Pessoal, isso aqui é como se fosse os lançamentos aí, tá? Estou imaginando, estou descrevendo aqui como se fosse obtivesse isso aí, tá? Na realidade, aí, pelo próprio experimento. Depois coroa, vamos supor aqui que deu outra coroa, depois cara, vírgula, cara, vírgula, coroa, vírgula, cara, vírgula, cara, e aqui o C aqui por último, tá? Deu os 20 elementos? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20. Foram feitos 20 lançamentos na segunda amostra, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos calcular a proporção, tá? Eu vou copiar isso aqui. Não vai ser esse mesmo número, tá? Colo logo em seguida aqui. Aqui vai mudar. Não vai ser mais 10 caras. A não ser que eu tive a sorte aí de colocar exatamente 10 aí, né? Mas vamos ver. Então, olhem bem, ó.
A cara é pela letra C, eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por incrível que pareça, coincidiu com a... Então eu estou bem dentro aí da proporção aí, tá? Que a tendência mesmo é obter o quê? Exatamente a metade. Tá ok? Ou um valor próximo à metade. Mas aí sempre vai aproximar de 1 sobre 2 aqui, tá? Que equivale a 50%. Vamos supor agora, vamos fazer uma terceira amostragem. Tá? Que são as 3 amostras mesmo que nós temos que ter aqui, tá? Como que nós obtemos essa terceira amostra? Vamos lá de novo, né? Vamos supor aqui que começou com K, tá? Depois obteve C, depois K, vírgula, C, vírgula. Aí depois K, depois, ixi, tá caindo tudo aí, tá dando problema aí, né? Vai caindo, vamos supor que tá acontecendo isso aí na realidade. C, depois K, C, acho que já deu já, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Acabou aqui, tá? Até o 20º lançamento. Agora nós vamos achar a proporção nessa terceira amostra. Tá ok? Então vamos lá. Vou copiar aqui. Que vai mudar um pouco, né? Eu acredito que vai mudar agora. Quantas caras nós obtemos aqui com a letra C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então não vai ser mais as 10. Tá ok? Aqui teve 8 caras. Se nós simplificarmos aqui, o que vai acontecer? Tanto 8 quanto 20 são múltiplos de 4. Tá ok? São números que são divisíveis por 4. Então, 8 dividido por 4, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4. Tá? Sempre tem que dividir pelo mesmo número, fazer as simplificações aí. Então, 8 por 4 vai dar o quê? 2. 20 por 4 vai dar o quê? 5. Como que nós podemos interpretar aqui? De cada 5 lançamentos, que é o número total, foram obtidas quantas caras? 2, tá? Ao contrário do primeiro e da segunda amostra, tá ok? A primeira amostra, de cada 2 lançamentos realizados com essa moeda, foi obtida quantas caras? Foi obtida exatamente uma cara, tá? Pessoal, o primeiro e a segunda amostra repetiram os valores, tá? Mas nem sempre, tá? Na prática, quando você lança a moeda, ela vai ter uma tendência de aproximar da metade, tá? Mas pode ocorrer, tá? Lembra dos erros aleatórios que eu falei? São aqueles que a gente não consegue eliminar, tá? Eles são naturais da própria experiência, do próprio método que a gente utilizou aí, tá? Para fazer essa experiência, tá ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse exercício? Vocês podem, quiser experimentar, fazer mais, que vai complicar um pouquinho, mas dá para fazer com dado também, tá? Aí tem que anotar as faces que obtém do dado, né? Pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3, 4, 5 ou 6, tá? Aí, por exemplo, compare a proporção de face número 1 obtida, por exemplo, tá? Aí pegaria o total de face, que deu o número 1 aqui no lugar das caras, tá? E dividiria pelo total de lançamentos. Por exemplo, num dado, vamos supor que vocês lancem 50 vezes esse mesmo dado. Quantos números 1 pode cair
dentro desses 50 lançamentos, tá? É uma suposição, tá, pessoal? É um outro tipo de experiência, mas vocês poderiam fazer isso daí também. E esse tipo de experimento, tá? Está relacionado com população infinita, tá? Porque esses resultados eles ocorrem indefinidamente. A gente define o tamanho da população, fala, não, vou lançar 20 vezes o dado. Foi o que nós fizemos aqui. Poderia ter lançado 30? Poderia. Poderia ter lançado 40? Poderia, e assim por diante, tá? Eu espero aí que vocês tenham entendido aí, tá? A lógica dessa experiência aí, tá ok? Bom, pessoal, vou fazer aqui o terceiro. O terceiro é só teoria, tá? Um professor de educação física pede que 3 alunos da turma se apresentem como voluntários para apostar uma corrida, tá? É razoável imaginar que a amostra seja tendenciosa? Justifique. Pessoal, se vocês, não sei se vocês chegaram a ler lá com detalhe na apostila, tá? Tem uma parte lá que fala de tendência, tá? O que é uma amostra tendenciosa? Pessoal, a tendência é um processo, tá? De escolha em que há a intervenção do pesquisador, tá ok? Por exemplo, o professor de educação física, se ele vai lá pedir que 3 alunos da turma se apresentem como voluntários, mesmo que ele não tenha intenção, mas ele vai saber quem são esses melhores alunos corredores aqui, tá ok? E com certeza são os melhores alunos que vão se prontificar para participar dessa prova aí, dessa corrida, tá ok? Então essa amostra, de fato, ela é tendenciosa, tá? Não é nem razoável. Ela vai ser tendenciosa, tá ok? Então como que nós poderíamos colocar aí? Eu vou colocar uma resposta, tá? Independente das palavras, se alguém quiser mudar aí, não tem problema, tá? Então, sim, ela é tendenciosa, tá? Sim, vírgula. A amostragem é tendenciosa, vírgula, pois os alunos que possuem aptidão ou habilidade, tá? Para a corrida, irão se manifestar, tá? Eles vão se prontificar para fazer essa corrida. Então, por isso que ela é tendenciosa, não foi sorteado, tá ok? O professor falou, não, eu quero 3 aí. Quais são os 3 aí que vão se manifestar? Às vezes aparece até mais de 3, tá? Então, nesse caso, se aparecesse mais de 3, para você ter isso aí, o quê? Poderia até fazer um sorteio desses que se manifestaram aí, tá? Aí teria uma aleatoriedade, tá ok? E não uma tendência, uma amostra tendenciosa, tá ok? Pessoal, alguma dúvida a respeito dessa teoria aí? Bom, o quarto exercício aqui é uma construção de tabela, tá ok? Nós temos aí a altura e o peso de 8 crianças com idades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anos, segundo a idade, tá? Então tá aí, ó, tá em ordem crescente, tá ok? Embora não tenha todas as idades aí, né? Tá ok? Começa com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a partir de 3 anos, tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer uma série estatística, tá? Uma tabela, tá ok? Vamos lembrar lá do que foi dado na aula anterior.
Então nós temos a altura, tá? Foi dadas as alturas aí, tá? Essas alturas foram coletadas dessas crianças, elas foram medidas, tá? E o peso. Pessoal, só para retomar aí, essas variáveis aqui, elas são discretas ou contínuas? A altura é uma variável, o peso também é uma outra variável, tá? Lembra que as discretas eram aqueles elementos que nós poderíamos contar. Por exemplo, o número de carteiras dentro de uma sala de aula. O que mais? O número de peças produzidas num determinado dia dentro de uma indústria. Tá ok? O que mais? Tem infinitos objetos que a gente pode contar, né? Tá ok? Não precisa ser medido, apenas contado. Lembram lá? Então essa variável aqui, ela não é discreta, tá? Peso não é discreto, nem a altura, tá ok? Então o que que elas são? Que variáveis que são essas variáveis aqui? Peso e altura. Elas são variáveis quantitativas, tá? Por quê? São números e ao mesmo tempo elas são variáveis o quê? Contínuas. Por quê? A altura, eu não consigo contar a altura. Eu tenho que medir a altura, tá? Utilizo um instrumento, aí no caso uma trena, tá? Para fazer essa medição. Peso, a mesma coisa. Ela não é contável um a um, tá? Então o que se procede nesse caso? Fazer a pesagem, tá? Tirar a medida, né? O peso é uma medida, tá ok? Então, ambas essas variáveis são quantitativas, porque são números, tá? E são variáveis contínuas. Pessoal, estou aproveitando aqui para fazer um feedback, uma revisão, tá? Dos termos lá da aula dada anteriormente aí, tá ok? Na aula passada. Então vamos montar aqui, nós vamos colocar esse formato, organizar esses dados em tabelas, tá? Então aqui eu vou fazer aqui pelo próprio inserir tabela, tá ok? Pelo jeito aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ter 8 linhas, né? Só com os dados, depois eu vou inserir mais uma lá para fazer colocar lá o título, tá ok? Então tá aqui, ó. A primeira aqui, nessa primeira coluna, nós poderíamos colocar o que? Idade. Não é isso? A segunda coluna poderia colocar altura ou peso. Não tem problema se eu colocar o peso e a altura, tá ok? A idade, ela tem que aparecer na coluna indicadora. Qual que é a coluna indicadora? É a primeira coluna de uma tabela, tá ok? De uma série, tá ok? Lembrando lá, aqui que é a coluna indicadora, essa primeira coluna aqui, tá ok? As outras são colunas normais, tá ok? Olhem bem, nós vamos ter a idade, depois nós vamos colocar a altura, tá? Depois, por último, o peso. Essa altura aqui, ela está em centímetros. Então nós poderemos colocar aqui no caso, tá? Um parênteses aqui, colocar entre parênteses a unidade de medida dessa altura, tá? Isso é bom colocar, porque tá ali, ó, já está sugerindo. Então coloca em centímetros, tá ok? O peso tá em que aí? Aqui ele colocou a altura e o peso em quilogramas, tá? Nós podemos colocar como kg, tá? Colocar na linguagem abreviada aí, tá? Não tem problema, simbólica, tá? Quem quiser colocar por extenso também não tem problema. A altura em centímetros, por exemplo, escrevendo, tá? E o peso em quilogramas, não faz diferença. Agora nós vamos colocar aqui a idade em ordem crescente. Então começa a partir de 3 anos, né? Depois 4, 5, 6, tá? 7, 8. Vou ter que inserir mais linhas aqui, né? 8. Aí, 9.
10. Tá ok? A altura, nós vamos pegar a altura que foi dada aqui no exercício. Qual que é a altura? Começa com 94, que é a primeira aqui, tá? Primeira criança tem 94 centímetros, ó. Ela tá respectivamente, tá? Essas alturas são respectivas. A primeira é da primeira criança, a segunda da segunda, da terceira, quarta, quinta, até a... Aqui como nós temos aqui 3, 6, 7, até a oitava criança, tá? Nós temos um total de 8 crianças aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então 94 da primeira, depois a segunda tem 100, tá? 100 centímetros. A terceira ela vai ter 113. A quarta, 118. A quinta, 124. A sexta, 129. Parece que tá, eu pulei alguma aqui. 94, 100, 107 aqui, né? 107, aí sim, 113, 118, depois 124, depois 129 e 133. E a última aqui, quanto maior a idade, a tendência é sempre apresentar maior altura. Isso é lógico. Aqui vai ter o peso de 14,4. Depois 16,0. Coloquem essas vírgulas aí, tá? Mesmo que não tenha sentido, deixe com uma casa decimal aqui, tá? Para ficar a estética, tá? Da tabela, ficar tudo certinho aí, tá? Depois 18,0. Depois 19,9. Depois nós vamos ter 21,6. Depois 21,4, tá? 26,5 e 29. Pessoal, praticamente nós já montamos a tabela. Lembrando que nesse meio aqui, tá? Essas linhas e colunas, essas colunas aqui, ó, tá ok? Nós vamos tirar essas linhas de grade aqui, tá ok? Porque nas tabelas não tem essa borda externa aqui, ó, tá? Apenas as divisões internas, tá? Então eu vou eliminar aqui, tá? Quem fez manual é até mais fácil aí, tá? Fez a mão aí no caderno, não tem problema, tá? Não precisa colocar do jeito que eu estou fazendo aqui no Word. Então eu vou eliminar aqui as linhas de grade. Vou deixar sem borda, tá? Só vou colocar a borda interna aqui. Na verdade, pegar aqui a primeira, né? Fica mais fácil, a primeira coluna. Então eu vou colocar aqui, ó. Seria as bordas. Poderia até aqui mesmo. Pessoal, eu vou liberar vocês aí para o intervalo, tá? Assim, às 8 e às 20h20,
nós retomamos aí, tá? Nesse mesmo link aí. Eu vou estar aqui, tá? Vou só dar uma arrumadinha nessa tabela aqui. Depois eu explico para vocês aí depois do intervalo, tá ok? Pode ficar à vontade aí.